lá está. Quando eu falava aqui atrás que é normal a criança ficar 12 vezes por ano, temos que perceber que estas 12 vezes por ano, e alguns de vocês estão a fazer a conta, ora bem, 12 vezes por ano, isto dá uma vez por mês. Não, não dá. Os 12 vezes por ano não é dividido em 12 meses. 12 vezes por ano, sendo que 8 acontecem no inverno. E 8 no inverno, que pode demorar 3 meses, estamos a falar quase de semana sim, semana não. Ou seja, na criança abaixo de 5 anos é normal que elas adoeçam a cada 2 semanas. E se um quadro viral simples pode demorar entre 1 a 2 semanas, ou seja, adoeceu, durou 2 semanas, um quadro viral está a melhorar e ela outra semana a seguir já começou a desenvolver outros. Ou seja, nós temos praticamente uma criança que durante estes meses do inverno os pais dizem ele parece estar sempre com tosse, ele parece estar sempre doente, ele parece estar sempre com as ranhocas no nariz. E ele sai de um vírus, entra noutro, sai de um vírus, entra noutro. Até porque o que mais circula na nossa comunidade nesta altura do ano são vírus. Principalmente quando nós frequentamos os ambientes em que está totalmente propício esta partilha de bichinhos. Que um dos ambientes muito agradáveis para eles são ambientes quentes, aquecidos, úmidos e com muita gente. E se vocês perceberem que um ambiente quente, aquecido e com muita gente, olham para as vossas salas e temos um ambiente quente, ou seja, aquecido e com muita gente. Ou seja, nós temos aqui um ambiente propício para a propagação destes vírus. Aí, como é que conseguimos minimizar? Meter os miúdos lá fora? Pronto, já temos aqui uma primeira resposta. As atividades ao ar livre devem ser desenvolvidas o máximo possível. E eu sei, vocês vão dizer assim, e o frio, o frio, o frio. Eu acho que o vosso problema nem é tanto o frio, porque vocês percebem muito bem que este frio é subjetivo. E é subjetivo em que sentido? Uma coisa é a criança apanhar ao frio, outra coisa é a criança estar exposta a um ambiente frio. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A criança estar ao frio significa que ela saiu à rua com um vestuário desadequado à temperatura externa, que lhe fez baixar a sua temperatura corporal por estar gelada. Outra coisa é a criança sair para um ambiente frio, mas devidamente agasalhada, com roupa adequada à temperatura exterior e estar totalmente confortável, apesar de estar frio lá fora. E eles assim nunca irão apanhar frio porque estão confortáveis. Se nós pensarmos nesta forma, então os países nórdicos, os miúdos não saem à rua. Porquê? Porque lá está frio, 1 grau negativo, 2 graus negativos, 5 graus negativos, está a nevar e os miúdos não partilham, não fazem atividades no ar livre. Vocês já devem reparar, e na cultura deles acontece isso muitas vezes, eles até fazem precisamente o contrário, ou seja, eles privilegiam muito mais as brincadeiras ao ar livre, mesmo estando a nevar, do que propriamente as brincadeiras dentro da sala. E vocês vão dizer assim, pronto, isto, acho que vou gravar esta parte e enviar isto para os pais, para eles perceberem de uma vez por todas esta forma, se for necessário, estejam de todo à vontade. Eu, numa das palestras que dei em Ourém, salvo erro, uma educadora fez uma coisa muito interessante e aquilo até merecia ser partilhado, os resultados que ela obteve de uma forma senso comum, empírico. O que é que ela fez? O facto de os pais estarem constantemente a chatear, entre aspas, ou melhor, a questionar pelo facto dos miúdos terem saído nesse dia por estar frio lá fora. Hoje estava frio, vocês saíram com os miúdos, eles vão ficar doentes, o meu filho vai ficar cheio de tosse, isto não deviam fazer isto. Então o que é que ela fez? Ela registou quantas crianças ficavam doentes depois de eles terem privilegiado as brincadeiras na rua. E naqueles dias em que realmente estava impossível estar lá fora por causa do vento extremo e da chuva muito forte, esses eles não saíam, acabavam mesmo por ficar dentro de sala, e ela voltou a registrar quantos miúdos ficavam doentes quando se privilegiavam as brincadeiras dentro da sala. Eu acho que não preciso de vos dizer quais foram os resultados que ela obteve. Ou seja, ela rapidamente atirou por terra a ideia dos pais, ou a ideia que os pais tinham, dizendo que os miúdos, quando ficavam lá fora, ficavam doentes. Porque eram muito menos aqueles que faltavam quando as crianças saíam à rua, do que aqueles que faltavam quando as crianças ficavam fechadas dentro da sala. Fechado dentro da sala, eu tuço, eu espirro, eu meto a mão no nariz e meto a mão nos brinquedos, ou seja, aquilo acaba por ser uma incubação de bichinhos que nós não queremos de todo que isso aconteça. Aliás, e quando eu falava há bocado naqueles países nórdicos, eles até fazem uma coisa muito interessante. Eles muitas vezes quando vão com os miúdos à padaria, com os miúdos ao café, com os miúdos ao restaurante, o carrinho do bebê fica cá fora. Eu vou dizer assim, está bem, mas é o carrinho do bebê. Não, o carrinho do bebê com a criança lá dentro. Ou seja, eles deixam os miúdos cá fora para ir buscar o pão e para voltar, porque sabem perfeitamente que o perigo do miúdo é levá-lo para dentro de um espaço com muita gente, alguns doentes, e quente, umidade, e então cá fora ele acaba por ficar sempre muito mais seguro, pelo menos em termos no que diz respeito a estas pequenas infecções. E, por isso, por terra. E quando me questionam, mas o frio não provoca doenças, estamos todos de acordo, mas provoca uma baixa do sistema imunitário. Não está comprovado que isso aconteça. Mais uma vez, volto naquele exemplo que eu dei há bocado.
O frio pode provocar uma afecção do sistema imunitário quando a criança, só para ter uma noção, era preciso pôr a criança lá fora toda despida, apanhar frio, ou seja, sem vestuário nenhum, para chegar à hipotermia, para que o sistema imunitário dela pudesse ser afetado. Tirando isso, não há nenhuma justificação para eles não poderem sair cá fora. E lá está, quando nos perguntam infantários ou afetários, crianças a crescerem por dentro e por fora. Sendo que, volto a dizer, isto é quase um. A culpa não é todo vossa, mas também é. Mas não é, mas também acaba por ser. Porquê? Porque nós temos muitos comportamentos que potenciamos este risco. E se nós não refletirmos sobre eles, efetivamente estamos a potenciar, muitas vezes sem haver necessidade. Mas está-me a dizer que é bom que eles fiquem doentes? Não, não é bom que eles fiquem doentes porque eles estão desconfortáveis. Está por ser normal, mas nós não devemos ser o veículo que transporta esses bichinhos. Não devemos potenciar esta transmissão. Aliás, eu neste pequeno trecho, são só 30, 40 minutos, prometo não falar mais do que isso para não vos prender muito tempo, mas, por exemplo, na formação completa que nós damos sobre a prevenção e controle de infecção, nós falamos sobre as formas de contágio. Forma de contágios, ou das patologias mais comuns nesta primeira infância, e só para terem uma noção, há uma das formas de transmissão que se chama oral fecal. A transmissão oral fecal dá-se através das nossas mãos. E a questão é, as mãos de quem? Dos miúdos? Por exemplo, uma gastroenterite. São os miúdos que trocam a fralda a eles próprios? E não precisamos de muito. Aliás, um dado curioso, muito interessante, e temos um pediatra que fala muito sobre isso em Coimbra, e ele diz-nos uma coisa muito interessante. Uma infecção vírica, por exemplo, nas fezes, por exemplo, nós por cada grama de fezes, estamos a falar de um gramazinho de fezes, temos 1 milhão vezes 1 milhão de vírus. Numa gramazinha de fezes, 1 milhão vezes 1 milhão de vírus. Sabem quantas são precisas para conseguir transmitir a doença? 10 vírus só. 10 vírus. Numa grama temos 1 quadrilhão de vírus e nós só precisamos de 10 para transmitir. Ou seja, uma higiene das mãos que seja descurada no momento em que nós trocamos a fralda. E quando digo descurada é que não sejam feitas as devidas etapas, aquelas que vocês bem fizeram durante a pandemia e agora não sou eu que o digo. Às vezes podem achar que isto vai ser uma acusação da minha parte, dizer assim, vocês estão a descurar os cuidados com a passagem da pandemia. Não sou eu que o digo, são vocês que me constatam muitas vezes nas formações. Dizem, enfermeiro, nós reparamos que se calhar agora com a pandemia, na pandemia estava tudo tão direitinho e agora parece que já estamos já não estamos tão preocupados, então os erros voltam a acontecer todos de uma vez. Sim, é o que acontece. Aliás, e há reflexo disso. 100% reflexo disso. Sabem porquê? Porque o facto de vocês terem tido cuidado, um excelente cuidado, um cuidado perfeito, fez com que os miúdos ficassem muitas vezes doentes e vocês repararam nisto, que parece que aquelas patologias de inverno desapareceram na pandemia. Elas não desapareceram. Nós é que estávamos com um cuidado de excelência e tudo que era risco nós praticamente eliminamos. Agora voltamos tudo ao antigamente e lá está. E os miúdos, nota-se que estão a ficar mais vezes doentes e que vêm muitas vezes à urgência. Aliás, no nosso caso, nós tivemos um aumento no nosso serviço de urgência de 71% face ao ano anterior. 71% de crianças mais vezes doentes do que no ano primeiro, mais admissões. E não estamos a falar de outro tipo de patologias, estamos a falar muitas vezes nestas patologias de inverno, nestas patologias respiratórias. Lá está, voltamos ao nosso top, para mim, gold standard. E este é um dos motivos pelos quais as crianças devem frequentar ou não a escola, quando estão ou não confortáveis. O objetivo será sempre minimizar. Ou seja, há muito trabalho que nós temos que fazer dentro da instituição, ou que podemos fazer. Se calhar alguns de vocês já fazem isso tudo, não é? E acaba por ser não muita informação, mas alguma informação para vocês. Mas também percebemos que o objetivo é que nunca seja zero, ou melhor, se for não há problema, mas nunca vai ser zero, porque eles arranjam sempre forma de haver esta partilha porque o contacto tem que existir, o contacto faz parte, o contacto privilegia o crescimento, partilha, eles têm que interagir uns com os outros e nós nunca podemos, senão, vamos minimizar contacto, sim, uma criança, cada uma dentro de uma sala fechada e acabava não há contacto nenhum, eles não ficam doentes. Se calhar, alguns pais iam dizer assim, pronto, mas pelo menos ele não fica doente. Não, nem pensar, eles têm que interagir uns com os outros, mas quero que percebam que também o super proteger, ou seja, o miúdo que fica 6 anos na escola, ou 6 anos em casa e não vai à escola, porque nós não queremos que ele fique doente. Ao entrar aos 6 anos, vai ficar doente. Era como pegar nele, metê-lo dentro da bolha esterilizada e sair aos 18 anos. Vai ficar doente, vai apanhar, o sistema imunitário deles é muito mais frágil. Tudo bem que tem maior capacidade de resposta aos 6 anos do que uma criança aos 6 meses,
sem dúvidas. E muitos dos argumentos que alguns pediatras utilizam, não estou a dizer que é o meu, ou que está correto ou está errado, só estou a dizer que é um dos argumentos que ele utiliza, é mesmo esse. Criança, se puder entrar um bocadinho mais tarde, porque o facto de ele apanhar estas doenças todas mais tarde faz com que ele tenha maior capacidade de resposta e não seja uma criança muito mais frágil. Porque, por exemplo, nas crianças pequenas com 4 meses, muitas das vezes eles ficam internados e não ficam hospitalizados por ser um vírus diferente dos outros. Ficam hospitalizados porque é uma criança diferente das outras porque é muito pequena e a sua capacidade de tosse, a sua capacidade de respiração não é a mesma e então eles acumulam muito mais rápido secreções. Uma criança com baixo reflexo de tosse ou baixa capacidade de tossir e expelir secreções, é muito mais fácil ela acumular secreções e fazer infecções das vias aéreas inferiores. É muito mais suscetível de ficar com bronquiolites ou até mesmo de se cansar a respirar e descompensar, e então muitas vezes eles ficam hospitalizados por isso, por serem pequenos, não propriamente por o vírus ser mais perigoso do que os outros, porque muitas vezes é o vírus que circula dentro da comunidade. Até porque também percebam que eu posso ter a minha criança em casa, com 6 meses, não vai ficar doente porque ela não vai à escola, mas vai o irmão, isso também acaba por ser aí um veículo de transmissão, por isso claro que vai dar ao mesmo, mais vale pegar nele e colocá-lo na escola. Acima de tudo, descomplicar. Só para perceberem muito bem esta diferença, e só, eu penso que já estamos quase no tempo, nem tenho noção. Mas entre vírus e bactérias, queria-vos dizer que 90% das infecções que afetam as crianças abaixo dos 2 anos de idade são vírus. Vírus. Eu até costumo brincar lá com os pediatras, eu vou tirar isto aqui da frente, isso, para vocês verem. Eu costumo dizer-lhes assim: esta coisa mais fácil é ser pediatra. Eu sentava-me no gabinete e entrava a criança e dizia assim: é um vírus, pode ir embora. Isto porquê? Porque a minha possibilidade de acertar era de 90%. Claro que não, que há muito mais que nós temos que investigar ou que partilhar. Agora, esta grande diferença também em termos de sobrevida dos mesmos. O vírus precisa de uma célula para sobreviver, como um hospedeiro. Ou seja, se ele não tiver um hospedeiro, acaba por morrer. Por exemplo, aconteceu na pandemia, se calhar alguns de vocês fizeram isto, que era o quê? Pegavam nos livros, a criança utilizava o livro, como este livro há risco de contágio, fecham dentro de uma saca plástica, quase para ele morrer asfixiado, não era por causa disso. Porquê? Porque ele não estando em contacto com o hospedeiro, o vírus passado 24, 48 horas, não sei qual era o tempo que vocês utilizavam, podíamos voltar a utilizar o livro com segurança porque ele morreu, desapareceu. A bactéria não, a bactéria já não precisa de um hospedeiro para sobreviver. Ela sozinha consegue aguentar, por exemplo, no livro durante mais tempo. Mas atenção, bactérias nós temos dezenas delas também. Algumas são capazes de produzir doença no ser humano, algumas até são inclusivamente positivas. Por exemplo, se formos ali a ver o Actiflor ou os probióticos, não deixam de ser bactérias positivas para o nosso sistema imunológico. Muitas delas já vivem no nosso sistema, no nosso organismo, ou seja, chamado microbioma. E algumas são necessárias para a digestão, e ajudam a agredir ou destruir bactérias mais patogénicas, ou seja, até acabam por nos proteger. Algumas são hospedeiras e só manifestam doença quando o sistema imunitário fica mais debilitado. Nesta resposta são produzidos mais linfócitos e neutrófilos, isto é apenas e só por curiosidade, e quero que percebam que muitas vezes nós não conseguimos distinguir no primeiro pico de febre a diferença entre estas patologias, ou seja, o que é? E isto acaba por dar um sinal muito claro de que ao primeiro pico de febre, por muito que vocês tentem produzir um diagnóstico, nós não conseguimos, mesmo nós no hospital. Agora reparem, eu já apanho esse assunto um bocadinho mais à frente. Queria-vos falar, lá está, queria-vos dizer o quê? Que este comportamento da temperatura, eu só consegui perceber, muitas vezes, se é uma infecção vírica ou uma bacteriana, com a própria evolução da febre ao fim de 2, 3 dias. E o que é que tem que acontecer? Isto até é um tema, nós esmiuçamos muito a febre na nossa formação de primeiros socorros. Isto é um tema que nós abordamos para perceber o curso natural da febre, para quase que encaixá-lo sobre uma infecção vírica ou bacteriana. Aqui, isto é um comportamento da febre tranquilizante. Diz-nos quase sempre que é uma infecção vírica. Porquê? Nós temos picos que começam mais altos, mas que ao longo dos dias eles vão diminuindo. Isto é um comportamento tranquilizante. E reparem que acontece também, para além da temperatura máxima estar cada vez mais a diminuir, nós temos um espaçamento entre os picos de temperatura que é cada vez maior. Isto é sinal tranquilizante da febre. Mas eu só consegui perceber isto ao final de 2 ou 3 dias. Até porque, por exemplo, os indicadores, isto para vocês perceberem, criança fez febre no infantário e vai para casa. E o que é que nós vamos fazer com esta criança em casa? Vamos ter que aguardar os 2 ou 3 dias com ela em casa. Para perceber este comportamento tranquilizante da febre ou não. Quando muitas vezes ela no dia a seguir até acorda super bem disposta porque é normal, ou acontece
ser normal a criança produzir apenas só um pico de febre. E nós muitas vezes, não, mas tem que ir para casa porque precisa de uma declaração para voltar no dia a seguir à escola. Isto não está descrito em rigorosamente sítio nenhum, esta necessidade de uma declaração ao segundo dia de escola. Até porque percebam também uma coisa que é muito interessante, e vou-vos deixar a reflexão sobre isto, que é normal isto acontecer. E vocês muitas vezes pensam que há omissão de resultados por parte dos pais. Nós temos que tentar pôr numa balança para equilibrar dos dois lados, que é, a criança hoje faz um pico de febre e amanhã ela está perfeitamente bem e não fez febre rigorosamente mais vezes nenhuma. Então reparem, se eu impedir a criança que tem febre de frequentar a escola durante 24 horas, eu como pai, que amanhã ia trabalhar, tive que faltar ao trabalho. E então percebi que no dia que faltei ao trabalho, ela não produziu febre uma única vez. Mas eu preciso que alguém me justifique este dia ao trabalho. Então eu vou ligar a médico de família e vou dizer assim, doutor, o meu filho ontem fez febre, hoje eu faltei ao trabalho, preciso de uma declaração. Mas hoje ele está doente? Não, hoje está saudável. Por isso eu preciso de uma declaração para a assistência ao meu filho que está saudável.